Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um. Tá quase acabando esse trimestre, hein? Só mais uma lição depois dessa, hein? Mas ainda tem muito estudo pela frente ainda. Então vamos lá para mais uma lição. Hoje eu tô aqui novamente com o Kenzo. Seja muito bem-vindo, Kenzo. Muito obrigado, Thiago. Estou aqui mais uma vez. Pena que tá acabando, foi muito bom esse trimestre. Tivemos lições muito boas. E é isso. Exatamente. Também estamos aqui com a Damares. Oi, gente, tudo bem? Aqui mais uma vez gravando a lição aqui. Um prazer de estar aqui, triste porque já está acabando, mas nunca é um adeus, mas sim é um até logo. Isso aí, perfeito. E por fim, aqui com a Rafa. Oi, gente, aqui sou eu novamente. Espero que vocês não estejam enjoando de mim, porque eu tô amando muito e fico triste por estar acabando, né? Isso aí. Vamos para essa lição? Então, a lição dessa semana tem por título Um Encontro Inesquecível. Vamos analisar a ilustração, vamos ver o que a lição traz aí pra gente. Aqui dá pra ver dois homens, né, conversando. Na noite, né? Porque a gente vê uma lua ali. É verdade, de noite. Um bebê. Um bebê. Nossa! Um bebê, que engraçado um bebê. Certo? E ali atrás a crucificação. Perfeito. E o verso dessa semana é: Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Embora Nicodemos ele fizesse parte da elite dos líderes religiosos de Israel, diferentemente da maioria deles, Nicodemos ele era um líder que estimava muito a voz de Deus. Ele ficava ressentido, assim, ele não gostava de ver determinadas atitudes por parte dos líderes religiosos contra Jesus. Então, certa noite, Nicodemos ele se aproximou, disposto a aprender mais sobre o mestre, certo? A lição dessa semana ela trata o processo da experiência de conversão. No encontro com Nicodemos, Jesus ele usou várias metáforas e analogias, né? Como um novo nascimento, o trabalho do Espírito Santo, a dualidade da carne e do Espírito e a imagem do Calvário, retratada na história do Antigo Testamento do povo de Israel sendo salvo. Jesus mostrou a Nicodemos que a verdadeira conversão é como uma jornada que deve durar a vida inteira. Que qualidades de caráter, pessoal, vocês veem em Nicodemos nessa história? Bom, eu vejo uma qualidade que ele gostava, né, de estudar as profecias, tanto que por isso que ele estudou a profecia de Deus, que é de Jesus. Eu acho uma qualidade muito boa, né, porque ele buscou saber mais sobre a palavra, que é a verdade, né? Completando um pouco do que você disse, é interessante porque Nicodemos, ele era, querendo ou não, um homem respeitado, de poder, mas mesmo assim, ele mesmo sendo um homem assim, de poder, ele foi buscar a mensagem de Deus. Exatamente, a humildade, né? Humildade é muito importante. E ele era fariseu, né? E ele era judeu também, né? Então a gente fica surpreso, né? De como que ele buscou a palavra de Deus, porque ele se mostrou uma pessoa muito interessada em saber sobre isso, né? Exatamente. Mesmo ele sabendo bastante, ele demonstrou humildade, né? E foi atrás de Jesus para saber as coisas que ele ainda não sabia muito bem. Exatamente. Qual que é a mensagem central, assim, que vocês acham sobre esse texto, assim, de Nicodemos? Bom, eu acho que essa mensagem que nós podemos ler nessa lição, que nós devemos ser igual a Nicodemos, não ter vergonha de Jesus, né? Mas abrir o nosso coração para Jesus e entregar as nossas vidas para Ele, porque se a gente abrir o nosso coração para Jesus, nossa vida vai ficar mil maravilhas, aí ser milagres na nossa vida, e isso é muito importante. Mas também o mais importante também é que a gente aprenda cada vez a aprender mais sobre a palavra, que é a Bíblia, né? Porque Nicodemos buscou saber mais de Jesus e nós devemos saber buscar mais sobre ele também, mas sem ter vergonha, viu, gente? Pois é. Sim. Perfeito. A lição de segunda-feira, ela fala, né, quem afinal era Nicodemos. Ele era um importante membro do Sinédrio. Então ele era fariseu e estudioso da lei. No entanto, tinha uma coisa que era diferente. Ele estudava as profecias, como você disse, né? E por que ele ficou com vergonha?
Por que ele ficou com vergonha, não? É interessante, né? Afirmar, na verdade, que ele ficou com vergonha. Tanto que ele foi procurar Jesus a que horas? Na noite. Na noite, certo? Por quê? Ele foi a um lugar onde ele sabia que Jesus estaria, num lugar onde ele não seria visto ali na companhia de Jesus, porque a princípio ele estava um tanto quanto receoso quanto à opinião, especialmente dos colegas de sinédrio dele ao ver Jesus. Você pode ler essa primeira curiosidade aqui pra gente, por favor? Claro. Nicodemos era um homem muito respeitado no sinédrio. Quando aconselhou os sacerdotes a agirem com cuidado e moderação em relação a Jesus, ele foi ouvido. Vocês veem que logo após ele já ficou um tanto quanto assim, crente quanto a Jesus, certo? Porque se ele pediu inclusive para moderação, significa que ele havia empatizado, digamos assim, com Jesus. Leia de baixo pra gente, Kenzo, por favor. O encontro de Nicodemos com Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras. Esse era um dos seus lugares preferidos para estar em comunhão com o Pai. Que interessante, né? Porque ele sabia qual era o lugar. A gente vê que, como ele tanto estudou, ele sabia o lugar que Jesus gostava de estar em comunhão com o Pai. Exatamente. Ele estava em comunhão com o Pai. Lê pra gente, Damaris, a última daqui do... Essa. Tá. Em seus escritos, o apóstolo João conseguiu retratar melhor do que ninguém o amor de Deus revelado por meio de seu Filho Jesus. Exatamente. Então, por isso que João, inclusive, ele é conhecido como o discípulo do amor, certo? Ele trata um ponto emocional ali da história de Jesus muito bonito, né? Vocês já experimentaram a transformação que acontece na vida na nossa vida quando a gente aceita Jesus? Bom, basicamente eu já nasci na igreja, então eu já aprendi desde o início como que é a palavra de Deus, o que é certo e o que é errado, mas ao saber que a palavra de Deus é incrível e ao estudar a gente fica maravilhado com todas essas coisas. Sim. Então, a gente pensa que conversão é aquele ponto onde a gente tá distante de Deus e a gente vira da igreja. Mas não é assim. O próprio Jesus falou que, na verdade, a conversão ela é um processo diário marcado pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Isso quer dizer que não é que a gente vai parar de errar. Quer dizer que a gente vai parar de querer fazer tudo do nosso jeito e passar a prestar atenção na perfeita vontade de Deus. Como é possível viver assim? Se entregando para a vontade dele. Conhecer a Deus, aceitar Jesus e atender a voz do Espírito Santo é o que vai preparar nosso coração para nascer de novo, né? Que na história Nicodemos ele pergunta, né, que Jesus falou que só pode entrar no reino dos céus aquele que nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como assim nascer de novo, né? Mas na verdade é nascer de coração, é um novo nascimento para conversão através do Espírito Santo. Por fim, vamos para a lição de sexta-feira. Nicodemos, ele encontrou o que ele estava procurando? Encontrou. Sem dúvida, né? Ao refletir para sua vida, sobre a vida de vocês lembram algum momento chave assim que resultou num crescimento espiritual? Um crescimento espiritual. Bom, nós como adolescentes a gente passa por diversas situações, né? Eu, por exemplo, com 15 anos eu não tinha uma... Bom, eu sempre, como ela disse, eu também sou adventista desde berço. Então, sempre tive comunhão, só que a gente sempre fica, né, lá na igreja, conversando com o amiguinho, com a amiguinha, né? E isso acaba prejudicando, né? Porque a gente não presta atenção nas pregações, né? E o que me ensinou até uma transformação foi eu prestar mais atenção, né? E foi muito bom. O que me ajudou foi trabalhar no ministério, né? No ministério infantil e no ministério dos adolescentes. Que isso me ajudou com o amadurecimento. Eu já acabei prestando mais atenção, eu acabei focando mais nas coisas de igreja, acabei deixando de lado as fofocas com as amigas. É isso. Eu quero dizer que desde pequena eu sempre fui uma criança muito quieta e muito mais como se a minha mentalidade já fosse de adulta. Já diziam isso quando eu era pequena. Mas eu era a aluna do desenho da Luna. Eu era
a própria aluna. Eu perguntava, ai, mas isso, ai, mas aquilo, mas como é que vai ser no céu? Será que meus gatos vão estar lá? Eu perguntava um monte de coisas. E essas respostas veio por causa que eu prestei mais atenções nos cultos também, que teve as pessoas, Jo e Marilda, se vocês verem esse podcast, muito obrigada, vocês me ensinaram muito. E me mostrou que um crescimento espiritual, até porque eu sou conhecida nos clubes de desbravadores da minha igreja como uma conselheira para as meninas menores. Eu aconselho, eu ajudo, eu já sei do entendimento e isso é muito bom. Eu também já já fui adventista de berço, só que sempre a gente sabia lá o que era certo e o que era errado. Mas quando eu tive realmente um crescimento espiritual, foi em 2023, lá no finalzinho do ano, que eu fui para uma missão no Paraguai e eu vi exatamente como Deus toca no coração das pessoas, o que acontece, que as pessoas, mesmo não conhecendo dele, elas querem muito aprender sobre o que aconteceu com ele aqui na Terra e sobre a vinda dele aqui nessa Terra. Ai, que lindo. Muito bom, muito bom. Amém. É isso. Para finalizar, gostaria de ler essa frase. Acreditamos que a obra de regeneração, conversão, santificação e fé não é um ato da livre vontade e poder do homem, mas da poderosa, eficaz e irresistível graça de Deus. Amém? Que essa graça possa te alcançar hoje e que você experimente esse processo de conversão, de regeneração em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio, nosso penúltimo episódio do nosso podcast Roteiro Team. Até a próxima.